Vamos então à palavra de Deus. Abra comigo em Eclesiastes, capítulo 7, no verso de número 8. Eclesiastes, capítulo 7, no verso 8. Vai aparecer também na tela, Eclesiastes 7, 8. Mas sempre que você vê a igreja, traga caneta e papel com você. Não perde a oportunidade, não. Eclesiastes 7, versículo 8. É um clássico, é um texto bem conhecido. Diz assim, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Eu vou me ater à primeira parte do versículo apenas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Presta atenção aqui, irmãos. Esse texto, eu sempre falo que os sábios, às vezes eles dizem coisas que te fazem pensar, te levam a pensar, mas não falam por um acaso. São experiências que eles já tiveram, coisas que eles já observaram e nos trazem muitas lições. Um texto como esse, se você parar para pensar, você vai falar, poxa, mas peraí, por que o fim é melhor? Eu não gosto quando as coisas acabam, né? Final do mês, as coisas vão acabando, você tem que comprar, enfim, qualquer coisa que está acabando, você vai dizer assim, poxa, mas por que ele diz isso? Eu não gosto quando as coisas acabam. Eu quero quando as coisas estão lá, presentes, né? Mas quando a gente estuda esse texto num ângulo espiritual, a gente vai ver que tem todo o sentido o que eles estão dizendo. É assim que a gente estuda a palavra, à luz de Deus, à luz do Espírito Santo. Eu quero traçar aqui 3 aspectos desse texto com você. Por que o fim é melhor? Podia traçar até mais, mas eu vou falar de 3 hoje para você. Primeiro aspecto, por que a Bíblia diz que o fim é melhor do que o princípio? O escritor estava sem juízo quando falou? Porque aos olhos humanos parece que aqui não tem sentido nenhum. Não, ele não estava sem juízo. Primeiro, o fim é melhor do que o princípio, porque a maioria das coisas no início é muito difícil. Depois elas vão melhorando. Esse é o primeiro aspecto. Eu lembro, por exemplo, meu primeiro dia de aula. Não conhecia ninguém, minha mãe me levou para a escola, me largou lá, foi embora. Eu queria ir embora, não podia ir embora. Uma professora que eu não conhecia, gente querendo me bater. Não tinha material escolar adequado. Me lembro que a professora deu um desenho para a gente pintar de algumas frutas, tinha um caju, inclusive. Eu não tinha lápis de cor, fui pedir lápis de cor emprestado ao rapaz do lado. Pô, me presta lápis de cor para pintar aqui. Ele falou, vai comprar, teu pai não tem dinheiro, não? Você é rico, não foi você. O primeiro dia foi assim. Depois as coisas foram melhorando. Não dava vontade de ir embora. Mas depois começa a melhorar. Papai comprou o material, já tinha, não precisava pedir lápis de cor para ninguém. Ninguém ia me dar fora mais, eu podia pintar. Sabe? Já me acostumei a ir para as pós sozinho, que era mais difícil. Quer dizer, melhor é o fim, porque ainda que o início seja difícil, depois as coisas vão melhorando. Talvez você está começando alguma coisa agora, chegou no lugar agora, no emprego agora, numa igreja agora, está começando algo agora, pastor, não está fácil não. Fica tranquilo, o fim é melhor do que o princípio. À medida que o tempo vai passando, você vai vendo que é muito melhor. Primeiro ano de casamento. Eu hoje sou casado há 23 anos. É melhor hoje do que quando eu comecei. Porque no início tem aquela fase da adaptação, você está se adaptando. Dizem que o primeiro ano de casamento é o mais difícil, porque você está se adaptando, cada um vem de uma cultura diferente. Né? Mas depois que o tempo vai passando, você vai se adaptando, ela se adapta a você, você se adapta a ela, de modo que hoje, né, você já sabe que ela gosta, que ela não gosta, enfim, melhor é o fim, realmente, o fim é melhor. Então, primeiro aspecto, por que o fim é melhor que o princípio? Porque tudo no princípio é difícil, primeiro dia de trabalho, tudo é difícil, mas depois a coisa vai melhorando, esse é um aspecto. O outro aspecto, por que o fim é melhor que o início? Porque ninguém escolhe o início geralmente você não consegue escolher. Talvez o primeiro emprego seu, você não escolheu, foi o que apareceu. Alguém falou assim, eu estou precisando de alguém para trabalhar lá, sei lá, fazendo entrega. Vamos embora, é o meu primeiro emprego. Você não escolheu. Geralmente, o início você não escolhe, você escolheu onde você nasceu. Por exemplo, quem nasceu aqui no Recife? Levanta a mão, quem nasceu aqui no Recife? Ou nasceu no estado de Pernambuco, melhor. Quem nasceu no estado de Pernambuco mesmo, é daqui mesmo. Você escolheu nascer aqui? Você não escolheu. Glória a Deus que você nasceu aqui. Pernambuco é um ótimo estado. Eu nasci no Rio de Janeiro, não escolhi nascer lá. Meu pai era do Espírito Santo e foi para o Rio de Janeiro, acabei nascendo lá. Glória a Deus, eu gosto do Rio de Janeiro também, como gosto daqui. Mas digo assim, eu não escolhi onde eu nasci. Você escolheu a família que você nasceu?
Por exemplo, se alguém nasceu, vamos botar assim, só para você entender, numa família mais humilde, mais pobre, ele escolheu nascer pobre? Não. O outro escolheu nascer rico? Não escolheu. Você não escolhe onde você nasce. O início, geralmente, você não pode escolher. Mas você pode escolher o fim. Por isso que o fim é melhor. Eu tinha um conhecido lá no Rio de Janeiro, que ele, quando aposentou, ele falou assim, olha, eu vou morar na beira da praia. Nunca morou na beira da praia, morava num lugar difícil, complicado, violento. Mas ele disse, se eu posso envelhecer na beira da praia, eu vou envelhecer na beira da praia. Me aposentei, meu irmão, vendeu onde ele tinha e foi para um lugar de praia. Quer dizer, o início ele não pôde escolher, ele nasceu num lugar violento e teve que morar lá a vida inteira, praticamente. Mas o final dele, os últimos dias dele, aí ele escolheu, disse, eu vou terminar lá na beira da praia, vou envelhecer e vou morrer lá. Você não escolhe onde você nasce, você pode escolher onde você vai terminar. Meu pai mesmo, acabei de citar, meu pai começou na roça. Quem aqui trabalhou na roça? Você trabalhou na roça também? Meu pai começou lá, mas depois ele conseguiu sair de lá, ir para o Rio de Janeiro e dar algo muito melhor para a família. Veja, às vezes a gente começa de um jeito, mas não quer dizer que a gente vai terminar assim. Então, por quê? Segundo aspecto, por que o fim é melhor do que o início? Porque o meu início, geralmente, eu não posso escolher, mas o meu fim sou eu que faço. Diga glória a Deus. É você quem escolhe como é que você vai terminar. Você pode fazer acontecer, você pode fazer ser muito melhor. Só depende de você, ué. Se você não se conformar, a Bíblia diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, eu posso escolher como é que eu vou terminar. Quantas pessoas começam pobrezinhas mesmo, terminaram ricas? Não tem um monte de gente assim? Silvio Santos era camelô, né? Como é que terminou? O dono do baú, meu irmão, dando dinheiro para os outros. Quem quer dinheiro aí? Assim, fazendo aviãozinho, jogando dinheiro para os outros. Mas começou pobre. Então, o fim é melhor do que o início, porque você não escolhe o início. Mas você pode escolher como é que você vai terminar. Diga glória a Deus. Você só termina por baixo se quiser. Talvez você nasceu num lar, né, que servia aos espíritos, um lar que servia à bruxaria. Mas hoje você pode servir a Jesus, é você que escolhe o fim. Então, o fim é melhor do que o início, porque nós não escolhemos o fim. Perdão, nós não podemos escolher o início das coisas, amém, meus irmãos? O fim é melhor do que o princípio, porque nós não podemos escolher o princípio. Mas o fim você pode escolher. Então, escolha, o seu fim pode ser muito melhor em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Esse é o segundo aspecto. Primeiro aspecto, então, por que o fim é melhor? Porque tudo é difícil no início, depois as coisas vão melhorando. E o segundo aspecto, o fim é melhor do que o início, porque no início nós não podemos escolher, mas podemos escolher o final. Aí eu quero traçar um terceiro aspecto com você, que Deus falou muito comigo ontem na palavra. Por que o fim é melhor do que o início, irmão? Essa fala, eu entendo que aqui o escritor sagrado estava sendo tão usado por Deus, que no mundo espiritual é como se ele escutasse o próprio Deus falando. O fim é melhor do que o início. Essa fala, eu entendo que no mundo espiritual, é uma fala do próprio Deus. É Deus dizendo, o fim é melhor. Deus falando. Porque Deus é um Deus que ele não tem princípio nem fim, é ou não é? Ele é eterno. De eternidade a eternidade, tu és Deus, diz a Bíblia. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa e o ômega. Na eternidade de Deus, o tempo não conta. Então, é como se Deus dissesse, para mim, o fim é ainda melhor. Para nós não, mas para Deus é. Deixa eu tentar fazer você entender isso daqui. Por que para Deus o fim é melhor? Para Deus o fim é melhor quer dizer o seguinte, quanto mais complicado, quanto mais terminal for a sua situação, melhor é para Deus. Quanto mais pontos negativos tiverem, melhor para Deus. Vou lhe dar um exemplo. Existem situações que para nós são complicadas, mas para outros talvez não vão ser. Vou lhe dar um exemplo. Na Fórmula 1, todo mundo conhece Rubens Barrichello, é ou não é? Nosso brasileiro da Fórmula 1. Quando chovia, para todos nós aqui, quando chove fica mais difícil dirigir, você tem que diminuir a velocidade, quem dirige sabe disso, você não pode correr demais, você tem que ter mais cuidado na chuva. Rubens Barrichello na chuva dirigia melhor. Ele dava um banho quando chovia. Aquilo que era um ponto negativo para os outros, para ele era festa. Pode ver, ele arrebentava na chuva. Para ele a chuva era melhor.
Aquilo que era ponto negativo para os demais, para ele era bom. Já ouviu alguém falar assim, melhor ainda? A gente no Rio de Janeiro usa muito essa expressão. Às vezes a pessoa fala de alguma coisa negativa. Ih, fulano, está acontecendo. Ih, melhor ainda. É ainda melhor. Para Deus é ainda melhor. Aquilo que é terminal, aquilo que é o fim, aquilo que acabou, aquilo que foi destruído, para Deus é ainda melhor. Diga glória a Deus, irmão. Pontos negativos, às vezes, podem se tornar os melhores se souber trabalhar. E Deus sabe trabalhar. Vou lhe dar um outro exemplo. Eu vi uma vez um documentário. Às vezes as pessoas fazem propaganda, não sei se é só uma propaganda, mas eu vi isso no documentário de um carro. Estava vendo um documentário sobre um carro, o Audi, a marca Audi. Estou fazendo propaganda da marca, não, só para você entender. Eles estavam mostrando como é que funcionava o Audi. Não lembro o modelo agora, tem muito tempo que eu vi. A fábrica da Audi, tal, como é que funciona, tal. E mostraram que esse carro, quando ele chega a 160 quilômetros, não sei se é verdade, estou falando que o documentário mostrou isso. Nunca dirigi o carro, não sei, mas pelo que mostraram, não sei se é só uma propaganda. Geralmente, quando você chega a 160 quilômetros, não aconselho ninguém a chegar, quando você chega a 160 quilômetros, é uma velocidade perigosa. Né? Você pode... Mas, segundo os fabricantes, o Audi, quando chega a 160, ele fica ainda melhor para dirigir. Aquilo que é um ponto negativo, se você chega a 160 km, rapidinho você volta. Epa, fica perigoso aqui, a estrada está perigosa, esse carro vai acontecer alguma coisa, pode falhar alguma coisa. Segundo fabricantes, o Audi, quando chega a 160, ele fica ainda mais seguro. É como se ele colasse no chão, não sei o que acontece, ele não lembra agora como é que funciona, mas tem um sistema nele que ele fica ainda mais seguro. Quer dizer, um ponto que é negativo, vamos botar assim, não estou dizendo para ninguém correr, ninguém tem que correr, não é isso não. Estou fazendo apologia à velocidade, nada disso, só para você entender. Aquilo que nos demais carros, se bobear, tem um carro que se chegar a 160 ele já está trepidando todo, quase desmontando, né? Tem carro assim. Ele não. 160 quilômetros ele fica ainda melhor, mais seguro ainda. É como se alguns componentes entrassem em ação no carro, a tecnologia do carro cuidasse para ele ficar ainda mais seguro. Quer dizer, o ponto negativo ali se torna ainda melhor. Ele fica melhor ainda numa situação mais adversa. Isso que eu quero que você entenda. Quanto pior a situação, quanto maior a velocidade, mais seguro ele fica. Assim dizem os fabricantes. É coisa do fabricante, não sei se é assim. Só mostrando para você o que eu vi lá. Mas por que eu estou lhe contando isso? Para Deus, quando fala que melhor é o fim das coisas, é como se Deus dissesse, quando as coisas chegarem no fim, entregue em minhas mãos, porque para mim é ainda mais fácil fazer o fim. É ainda mais fácil trabalhar quando as coisas chegam no fim. Vou lhe dar alguns exemplos. Tem uma porção. Abraão. Quando é que o Abraão foi pai? Qual a idade dele? Você lembra? Ele tinha 100 anos quando Isaac nasceu. 99 anos quando ele engravidou a Sara. O Abraão estava no fim ou não estava no fim, pessoal? Estava no fim da vida, irmão. Estava acabando. O Abraão, né, aos olhos humanos, a Sara tinha 89, ele tinha 99. Estava no fim ou não estava no fim? Deus teve alguma dificuldade de fazer a Sara engravidar? Deus teve alguma dificuldade de colocar virilidade, vitalidade em Abraão? Não, porque para Deus é melhor o fim. Quanto pior a situação, quanto pior a coisa tiver, para Deus é ainda melhor para ele agir. Diga a glória a Deus, irmão. Aqui em Pernambuco, você já viu alguém fazer essa expressão aqui? Sim. Já faz? Vocês fazem? O que quer dizer isso daqui, quando alguém faz assim? Quer dizer, oba! Assim, tipo assim, alguém está comendo alguma coisa, aí você chega perto e vai assim, oba! Se faz isso aqui também, sim ou não? Essa expressão assim? É como se Deus olhasse a situação impossível, difícil, na morte, no final, e fizesse assim, oba! Agora é para mim, deixa que agora eu vou lá e vou arrebentar, isso aí para mim é melhor ainda. Para Deus, quanto mais estiver terminando, quanto mais difícil, quanto mais terminal a situação estiver, para Ele é melhor ainda. Diga a glória a Deus. Ó. Melhor é o fim, essa é a fala do nosso Deus. É como se o próprio Deus tomasse a boca do escritor sagrado e falasse assim, olha, deixa eu falar agora aí, agora você fica quietinho, quem vai falar sou eu. Melhor é o fim das coisas. Quando as coisas estiverem acabando, quando as coisas estiverem impossíveis, quando parecer que não tem mais jeito, quando tudo chegar no fim, quando você disser assim, não tem mais jeito, entrega na minha mão, porque o fim para mim é ainda melhor, é ainda mais fácil. Para Deus é ainda mais fácil te dar vitória quando tudo acabar do que quando as coisas estiverem no início. O Abraão já estava acabado, já era o fim.
Para Deus ainda melhor o fim. Diga glória a Deus. 2 corpos amortecidos, para Deus ainda melhor de agir. É melhor ainda de fazer. Outro caso, o caso da filha de Jairo. Irmãos, Jesus podia ter chegado na casa do Jairo antes da filha dele morrer. Porque quando o Jairo falou com Jesus, Jesus, só pode ir na minha casa, minha filha está doente, ela não tinha morrido ainda não. E Jesus foi. Só que aí no caminho, você conhece a história, a mulher do fluxo de sangue veio, tocou em Jesus, ficou curada, e Jesus perdeu um tempo ali. Por que que Jesus perdeu um tempo ali conversando? Para a filha do Jairo morrer mesmo, irmão. Ele queria que ela morresse. Aí Jesus conversa com a mulher do fluxo de sangue e tal, e de repente alguém chega, toca no ombro do Jairo. Ô Jairo, não incomoda Jesus, mas não, tua filha já está morta, deixa Jesus aí, não incomoda ele não. Eu imagino Jesus dentro, aí quando Jesus bate no ombro do Lázaro, fala assim, Jairo, perdão, vira para o Jairo e fala assim, Jairo, o que Jesus falou para o Jairo? Jairo, não temas, crê somente. O que Jesus estava dizendo para o Jairo? Jairo, agora a situação ficou ainda melhor para mim. Talvez para o Jairo dissesse assim, agora já era. O homem disse para o Jairo, não tem mais jeito, agora piorou de vez, agora morreu, agora é o fim, Jairo. Aí Jesus toca no ombro dele e fala, Jairo, para mim é ainda melhor o fim. Diga glória a Deus, irmão. Quando não tem jeito, fica melhor para mim. O meu Deus é aquele que toma a rédea da situação, quando para mim e para você não tem mais jeito. Para ele, quanto pior, melhor para ele agir. Quanto mais difícil, melhor para ele. Por isso é que é melhor o fim. Aí ele vai lá na casa do Jairo, a moça já estava morta. E Jesus chega e fala que, olha, a moça está só dormindo. E riram dele. Zombaram dele. Se Jesus é doido mesmo, que a moça está dormindo, então a gente não entende de morte, não estou vendo que a moça está morta. Aí Jesus vai e toca na mão da moça e levanta a moça, diga glória a Deus, irmão. Manda dar comida, come e dá comida para essa moça aí. Deixa essa moça comer para vocês verem que ela realmente está viva. Jesus, quando ele disse para o Jairo, não temas, crê somente. Você vai falar isso para um homem que a filha dele morreu, irmão? A filha do camarada acabou de morrer e você fala para ele não temer, não ter medo? Jesus estava dizendo o seguinte, para mim, Jairo, quanto pior, melhor. O fim das coisas é melhor. Quando as coisas terminam para você, fica ainda melhor para eu agir. Aí é que eu gosto mesmo. Aí é que eu quero agir mesmo. Aí é que eu entro em ação mesmo. Me dá aquilo que é difícil, que eu vou lá e resolvo. Eu gosto daquilo que é difícil. Eu vou lá, isso. Vamos embora, é comigo mesmo. É isso que Jesus está dizendo aqui, irmão? Amém ou não amém? E o Lázaro, o que dizer do Lázaro? Jesus podia ter chegado antes do Lázaro morrer. Por que ele não chegou? Porque não quis. Quando as irmãs de Lázaro mandaram avisar, Jesus, olha, aquele é quem tu amas está doente. A Bíblia diz que Jesus se demorou ainda 2 dias lá. Por que não foi direto? Por que não foi antes? Ele deixou o homem morrer, ficar podre dentro do túmulo, já estava até cheirando mal, as irmãs do Lázaro falaram, já está fedendo lá. Por que Jesus se demorou a chegar, irmão? Porque para Jesus melhor é o quê? O fim. O homem podre dentro da tumba há 4 dias, para Jesus é ainda melhor. É ainda mais fácil. Escute, para nós, quanto antes, melhor. Às vezes você vai no médico, por exemplo, chega lá, o médico ainda resolve. Eu vi um médico uma vez ressuscitar a criança estava morta. O médico foi e começou a fazer massagem no coração, no peito, aquela coisa toda, ressuscitou. Mas por quê? Chegou antes, agora quero ver depois que morreu. Aí só Jesus, irmão. Para nós, quanto antes, melhor. Mas para Jesus, não tem problema nenhum ser depois, não tem problema. O Lázaro já estava morto há 4 dias. É como se Jesus dissesse, quando ele virou e falou assim, olha gente, vamos lá até o túmulo do Lázaro. Aí Jesus falou assim, tira a pedra da boca do túmulo, Senhor, já está fedendo, já está cheirando mal. Não tem problema não, é melhor ainda se está cheirando mal. É melhor ainda se ele já está morto. O corpo dele já entrou em decomposição. É como se Jesus falasse assim, melhor ainda, agora que vocês vão ver o tamanho do meu poder, o tamanho da minha glória. Ah, está fedendo dentro do túmulo? Melhor ainda, melhor é o fim das coisas. Para Deus é ainda melhor, porque Ele pode mostrar o poder dEle e maravilhar você, e maravilhar todo mundo à sua volta.
Aí Jesus vira para o homem e fala assim: Lázaro, vem para fora. E o homem sai envolto em panos. E Jesus fala: vocês vão ficar olhando para o homem? Desamarra ele e deixa ele ir, ué. Jesus estava dizendo para todo mundo: para mim, o fim é ainda mais fácil, ainda melhor. Diga glória a Deus, irmão. Podia citar outras situações para você. Por exemplo, o caso em Caná da Galileia, que é conhecido. Uma festa que durava 7 dias, o vinho acabou. Jesus estava presente na festa. A Maria percebeu que o vinho acabou, falou: Jesus, não tem vinho não. Ó, mulher, não é chegada a minha hora não, mas a Maria falou: olha, façam o que ele mandar aí, deixa ele tomar a direção da festa. Jesus, resolve aí, o que ele falar vocês fazem. Você conhece a história, Jesus mandou que se enchessem 6 talhas de pedra que lá estava, dava aí mais ou menos 600 litros de água. Eles encheram de água aquelas talhas. E Jesus falou: agora leva até o mestre-sala. E pegaram a água e levaram até o mestre-sala. E quando chegou ao mestre-sala, já não era mais água, era vinho. O mestre-sala provou e disse o quê? Todo homem põe primeiro o vinho bom, quando já beberam bem, aí coloca o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Ou seja, o fim da festa foi ainda melhor do que o início. É porque o nosso Deus gosta do fim da festa. O fim para ele é ainda melhor. O vinho no final da festa foi melhor do que o início. Para o nosso Deus, quanto mais adverso, melhor para ele. Quanto mais complicado, melhor para ele. Quanto mais difícil, melhor para ele. Quanto mais a situação, sabe, vai se findando, vai terminando, melhor para ele agir em nome de Jesus. Por isso, o terceiro aspecto aqui, melhor é o fim, porque para Deus, quanto mais complicado, fica ainda melhor para ele agir em nome de Jesus. Eu me lembro uma vez um evento que eu ia fazer na igreja, eu precisava fechar a rua para fazer aquele evento. E eu me lembro que eu fui até a secretaria, a prefeitura, né? Na secretaria da prefeitura, o pessoal que mexia com essa parte. Eu lembro que o homem falou para mim assim: olha, é impossível fechar essa rua, porque é uma rua muito importante ali na cidade. Eu vou fazer o protocolo, eu vou protocolar aqui, porque você veio pedir, eu tenho que fazer. Mas já vou lhe adiantar, é impossível fechar. O que ele está dizendo para mim? É o fim, não tem jeito. Irmão, dentro de mim acendeu uma chama que eu falei assim: agora o Senhor está falando a minha língua. Agora eu sei que eu vou conseguir fazer, porque se o Senhor está falando que é impossível, é a linguagem do meu Senhor. O meu Senhor fala a língua do impossível. Agora é que eu vou conseguir mesmo esse negócio. Irmão, acendeu uma chama dentro de mim. Eu ia no monte todo dia orar, e todo dia ia lá na prefeitura. Eu ia todo santo dia lá. E todo dia que eu chegava lá dizia a mesma coisa: não pode, não tem como. Quem podia fechar me julgava para o outro, que não tinha nada a ver com a história. Não, mas ele mandou você vir aqui por quê? Ficava igual o peteca, já brincou de peteca? Me julgando para um, me julgando para o outro, para ver se eu desistia. E eu continuava lá, todo dia. Irmão, quando parecia que não ia ter jeito, aparecia uma luz, alguém me ajudava. Todo dia, irmão. Todo dia, todo dia, todo dia. Por mais que tentasse me fazer desistir, eu não desistia. Falei: se falaram que é impossível, falaram a língua do meu Deus. O meu Deus é o Deus do impossível. Então agora eu sei que eu vou conseguir esse negócio. E eu fiquei em cima e, para a glória de Deus, conseguimos fechar a rua. Fizemos o evento. Foi até um evento para o nosso missionário no dia. E deu gente que não acaba mais. Como vocês falam que deu gente que só, não é assim que vocês falam? Deu gente que só lá. Há muita gente, irmão. Foi muito bom o evento. E aqueles que disseram que não tinha como fechar, foram lá para me ajudar a fechar. Eu lembro que eu agradeci a eles, estavam lá no culto ainda, ouviram a palavra. Então eu falei: eu queria agradecer o pessoal que me ajudou a fechar a rua aqui, tal. No final, irmão, foi uma festa tremenda. Encheu dentro da igreja, encheu a rua, sabe, gente sendo curada, demônio manifestando até do lado de fora, uma coisa tremenda que aconteceu lá. Quando alguém disser para você que é o fim, você vai lembrar dessa palavra aqui. Quando alguém disser para você que não tem mais jeito, que acabou, você diga para ele: o meu Deus diz que melhor é o fim das coisas do que o início. Quando Abraão estava com o corpo amortecido, Deus falou para ele: Abraão, melhor é o fim. Você está no fim, Abraão, mas eu vou te mostrar que o fim é melhor. Para finalizar, eu podia citar Moisés. Moisés estava no fim, não estava? Aos 80 anos, cuidando do rebanho de seu sogro. Ali já estava acabado, 80 anos, esperar o quê de Moisés? Mas Deus não apareceu para ele dentro da sarça e falou para ele: Moisés, eu tenho uma missão para você, você vai tirar o meu povo da escravidão do Egito.
Talvez Moisés pensasse assim, eu, Senhor? Já estou velhinho, já estou... É você mesmo. E o Moisés foi e Deus o usou para a glória dele. Amém, meus irmãos? O fim é melhor. E o João no Apocalipse? Já velhinho lá na ilha de Pátimos, pensando assim, acabou, não tem mais jeito não. Aí Jesus aparece para ele e fala assim, João, escreve as coisas que em breve vão acontecer. Ao invés de olhar para trás, olha para frente, João, porque tem muita coisa boa para acontecer aí. Você está achando que é o fim, João? Olha para frente, tem muita coisa boa para acontecer ainda, João. Olha para frente, não é o fim. Porque para mim, Jesus, ele está dizendo, melhor é o fim das coisas. Amém, meus irmãos? Entrega para Deus aquilo que está acabando, entrega para Deus teu casamento que está no fim, entrega para Deus a tua loja que está no fim, está quebrada, está falida, entrega para Deus tua saúde que está no fim, tua vida que está se findando. Você fala, pastor, eu sinto que eu estou morrendo. Entrega para Ele, porque para Ele, melhor é o fim das coisas do que o princípio. O fim para Ele é ainda melhor. Diga glória a Deus, irmão. É ainda mais fácil. É ainda mais poderoso o final, o grande finale, o fim vai ser ainda melhor. Isso aí vai ser a cereja do bolo para Deus, meu irmão. Deus é o Deus que transforma o fim das coisas, que muda o fim das coisas. Pega essa palavra e põe no coração. Vamos ler o texto de novo para a gente fazer a oração, o tempo não deixa eu falar mais. Eclesiastes 7, verso 8, só a primeira parte. Melhor é o que, pessoal? O fim das coisas do que o princípio delas. Pega essa palavra e põe no coração em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus. Amém?